Deus, assim nós pedimos. A palavra que o Senhor já colocou no coração e na mente do teu filho, sejam manifestados, Senhor, alcançando, Senhor, os nossos corações e nossas necessidades. E que qualquer obstrução, qualquer ação do maligno seja lançada por terra. E nós possamos agora, com bastante alegria e coração aberto, receber de Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Ti, Jesus. Obrigado. Queremos saudar a amada igreja, irmãos e irmãs, com a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Louvado seja. Assim como foi dito pelo pastor Rubinho, eu sou oriundo de São Paulo, capital, mas já há muito tempo que eu saí de São Paulo, já rodei alguns lugares. Estivemos em Minas Gerais, no norte de Minas, em Salinas, por um bom tempo. Estivemos em Belo Horizonte, depois fomos para o sul de Minas, numa cidade enorme de 3.982 pessoas, chamada Bom Jesus da Penha. Fomos para o Rio de Janeiro, onde ficamos 8 anos em Volta Redonda, e de Volta Redonda, aqui estamos em Fátima do Sul. E já aproveitando, mandando um abraço para o povo lá de Volta Redonda, que está ligado assistindo. Deus abençoe o povo de Volta Redonda. Agradeço a oportunidade que está sendo nos colocada, a responsabilidade é muito grande em falar em nome de Jesus. O tema é magnífico, é sensacional para esta noite, né? Novos tempos, novos rumos. E hoje está fechando esse tema. Já falaram 2 meses, aí eu pensei assim, falaram 2 meses, não sobrou nada para eu falar. Mas a palavra do Senhor é viva e é eficaz. E eu tenho certeza que o Senhor sempre tem algo a nos falar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oremos. Pai, neste momento, usa-me, ó Pai, como profeta da Tua palavra, e que esta palavra esteja firme para nos trazer aquilo que o Senhor quer. Abençoa-nos imensamente, em nome de Jesus. Amém. Novos tempos, novos rumos, mas já estamos aí entrando no mês de março, final de fevereiro, começo de março, e o pessoal ainda está dando orientações para iniciar o ano. Interessante, né? Às vezes daqui a pouquinho já é Natal, mas eu me recordo que quando eu fui nos anos 80, eu era operador na Bolsa de Valores de São Paulo, e o início do ano, a Bolsa ficava estagnada. Alguns já ouviram falar do índice Bovespa, e o índice Bovespa ficava estagnado. E tinha já um pressuposto no mercado financeiro, que o ano só começava depois do Carnaval. E era exatamente isso. Só depois do Carnaval é que a Bolsa começava a reagir. Eu creio que podemos usar esse jargão
e vamos reagir, que o carnaval já passou e o Senhor quer nos falar. Não há novos tempos, não haverá novos rumos se fizermos as mesmas atitudes velhas. Esse livro de Hebreus é uma maravilha. Ele nos revela ensinos maravilhosos, irmãos. Depois de passarmos pelo belíssimo capítulo dos heróis da fé, no capítulo 11, o autor está nos direcionando agora ao capítulo 12, a essa tão grande nuvem de testemunhas. E assim ele nos desafia a corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. De que forma? Sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A verdade é que a indústria tecnológica está sempre em desenvolvimento, principalmente nas últimas décadas. É difícil apontar um setor do mercado que não tenha sido amplamente influenciado pelo surgimento das novas tecnologias. E a igreja também está inserida nessas mudanças. Nós estamos usando algumas tecnologias, olha aqui, ó, que maravilha, olha tantas tecnologias, o microfone, o som. Vejam só, são tantas invenções, as quais têm atraído os nossos olhares para um mundo diferente. Mas no meio de tantas invenções, aquelas que têm desviado os nossos olhares daquilo que é essencial. Quem diria que um simples aparelho, olha aqui na minha mão, ó, todo mundo tem um aí, né? Um simples aparelho, um celular, iria nos conectar com o mundo. Muita gente conectada nesse momento, ao mesmo tempo que estamos conectados com o mundo, estamos desconectados com as pessoas que estão próximas de nós. Vocês já perceberam na sua casa? Às vezes tem um em um lado, outro no outro, tudo no celular. Acho que já mandaram até mensagem de dentro de casa. É assim. E eu creio que a razão de tanta atração tem como alvo desviar os nossos olhos do único Deus e Salvador. É a miopia espiritual que está sendo generalizada. E nós precisamos disso, óculos espirituais, para enxergar as verdades do Senhor. Como que estão os nossos olhos hoje? Em quem você está ligado? Talvez seus olhos estejam voltados para algum time de futebol. Afinal, o Brasil é o país do futebol. Os jogos têm atraído os olhares de muitas pessoas. E o futebol está enchendo o coração. Por isso, muito se fala em futebol. Mas quando o campeonato termina, os corações estarão famintos, os corações estarão vazios, tristes. E somente aqueles que aprenderam a olhar para Jesus estarão satisfeitos e seguros. Por isso, precisamos aprender a olhar para o nosso amado Senhor com um olhar correto. Muitos estão com um olhar disperso, distante, um olhar frio em relação a Jesus Cristo. Hebreus 12:2 diz para olharmos atentamente
O texto também nos mostra que temos alvos a alcançar, obstáculos a vencer, e assim somos inspirados a não desanimar, sempre agir com perseverança. Mas há uma condição para que sejamos bem-sucedidos. E o texto diz: sempre olhar para Cristo. A expressão olhando firmemente para o autor e consumador da fé deve ser compreendida como a atitude que nos leva a tirar a nossa visão da tribulação, tirar a nossa visão do pecado e fixá-la em Cristo Jesus. Como então poderemos e saberemos o que fazer? O texto já nos indica que devemos olhar firmemente para Jesus. Isto significa que Jesus, sua vida, comunhão, serviço devem ser o alvo real e prático em nossas vidas diariamente. Não só através de oração, não só através do louvor, não só através da leitura da palavra, não só através do serviço a Deus, mas uma vida íntegra que busca sinceramente a comunhão com Jesus em espírito. E é o Espírito Santo que testifica em nossos corações acerca de todas as coisas, porque Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Olhar para Jesus, aí está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Hoje, mais do que nunca, precisamos de um ponto de referência para a nossa vida. E este referencial é Jesus Cristo. E isso está expresso de forma vigorosa, lá em Hebreus 13, capítulo 8, quando diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo passa, mas Jesus permanece. Tudo muda, mas Jesus é eterno. Por isso a expressão sempre olhando para Jesus. Sempre olhando para Jesus. Olhar para o nosso Senhor se reveste de um profundo significado místico e espiritual, porque Jesus fez de si mesmo um grande exemplo a seguir. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, encontramos motivos pelos quais devemos olhar para Cristo. E nós vamos colocar aqui o primeiro motivo para o qual nós devemos olhar para Cristo. Quando olhamos para Jesus, nossa vida ganha rumo e direção. Quantas vidas sem rumo, quantas vidas sem direção, literalmente vidas perdidas. São vidas que não têm ponto de referência e por isso não sabem onde estão e onde vão. Jesus se oferece como referência para essas pessoas, quando diz a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a vida, diz o Senhor. Eu sou o pão do céu. Eu sou a água da vida.
eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição. Todas essas expressões que nos mostram rumo, mostram direção, mostram sentido, mostram significado. Em todos os lugares nós encontramos uma seta que diz para lá, para cá. Sempre tem uma seta indicando saída, entrada, algum lugar que devemos alcançar. E Jesus não é só uma seta em que devemos seguir. Jesus é mais que isso. Nós podemos ser setas. Às vezes eu estou mostrando um caminho, alguém está mostrando, vocês estão mostrando. Mas a seta verdadeira tem que saber mostrar onde é o verdadeiro caminho, onde é a estrada. Jesus é o caminho a qual nós devemos seguir. Jesus é a estrada por onde devemos andar. É a vida que nós devemos andar e ter. É por isso que nós olhamos para Ele. É por isso que nós acreditamos que Ele é o sentido, que Ele é a direção da nossa vida. Não sei dizer em que caminho você se encontra. Para qual estrada você está indo? Mas a verdade é que você deve parar sempre, rever os passos da sua vida. O grande problema é que muitas vezes alguns insistem em andar nos atalhos da vida, andar nas rotas mais fáceis da vida, e aí acabam por perder a direção, acabam por perder o sentido do caminhar. Você pode repetir comigo? Quando eu olho para Jesus, minha vida ganha rumo, direção. O segundo motivo, nós vamos colocar aí. Quando olhamos para Jesus, nossa vida ganha estabilidade, segurança. Estamos vivendo em meio a uma instabilidade devastadora, irmãos. Não temos mais a mínima segurança. E assim nos sentimos totalmente vulneráveis, nos sentimos impotentes, e assim ansiamos por estabilidade, por segurança, mas o nosso sentimento muitas vezes é igual aos dos discípulos que lá no lago de Genezaré, quando o barco foi ameaçado pelo vendaval e pelas altas ondas. Qual foi o sentimento daqueles discípulos? Medo, insegurança. Mas foi neste momento que eles lembraram que Jesus estava com ele no barco. Estava lá naquele barco dormindo tranquilamente. Eles, desesperados, acordaram ao Senhor. E o Senhor os repreendeu, mas repreendeu o vento e as ondas, e no mesmo instante devolveu segurança, devolveu a tranquilidade àqueles discípulos. Jesus é esta presença que nos traz tranquilidade, mesmo quando somos ameaçados pelas tempestades da vida. Saibam que na nossa vida sempre haverá tempestades.
Mas creio que as maiores tempestades não são as tempestades externas, mas as tempestades interiores que trabalham no nosso coração, na nossa mente. Por isso, não podemos estar sozinhos, sem Jesus, sem companheiros de caminhada. A nossa fé sempre será provada. E é assim que amadurecemos, é assim que crescemos na vida espiritual. Em Mateus 14, 26, narra que os discípulos estavam no barco, enfrentando uma tormenta no meio do mar, e de repente veio Jesus andando sobre as águas. Quando viram andando sobre o mar, eles ficaram ali aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritavam de medo. As nossas vidas não são tão diferentes, são tantos fantasmas no caminho, mas não podemos nos enganar nem confundir esses fantasmas com o nosso Senhor, com o nosso Deus. O mais importante na nossa caminhada é reconhecê-lo, manter os olhos fixos no Senhor e clamar-lhe por libertação, por salvação. Ter coragem de nadar contra a maré, assumir o sofrimento e ouvir dos lábios do Senhor as palavras da salvação. Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Mas não basta simplesmente olhar para Jesus. Tem tanta gente que só olha para Jesus e não percebe nada. É preciso também reconhecê-lo. Precisamos olhar e reconhecer Jesus. O nosso terceiro motivo para olhar para Jesus. Terceiro motivo. Quando olhamos para Jesus, somos curados de nossas dores. Quando olhamos para Jesus, somos curados de nossas dores. Há um momento na história de Israel, quando o povo em sua caminhada pelo deserto, eram mordidos por cobras venenosas. E vocês sabem que cobra assusta. Ontem, uma cobra apareceu lá no quintal de casa. Minha esposa disse que ela era desse tamanho assim. Era desse. E o meu filho comprovou, era desse tamanho. Mas assustou. Ela ficou desesperada. Quase que eu tive que chamar o bombeiro. Assim eram aquelas cobras. Mas eram grandes, venenosas. Deus mandou que Moisés cravasse uma haste no meio do arraial, com uma serpente no centro. E todos que olhassem para aquela haste com a serpente seriam curados. Não precisamos olhar mais para a serpente, para a haste, porque Cristo na cruz do Calvário transformou-se no símbolo de cura, de redenção, de salvação. Na cruz Ele esmagou para sempre a cabeça da serpente que nos feria o calcanhar. Portanto, daí nos vem a sua salvação, e salvação para sempre. Não podemos ficar esperando somente cura física espetacular. Não fique esperando que Jesus apenas tirar uma dor de cabeça, porque dor de cabeça é um sintoma apenas de males que estão dentro de nós.
precisamos permitir que Jesus nos purifique de todo o mal, ou seja, renove a nossa alma. Cura é principalmente a renovação da alma e, por consequência, renovação dos sentimentos, renovação dos pensamentos, renovação da nossa forma de falar, renovação da nossa forma de agir, de ver, encarar a vida. E por isso é necessário cura todos os dias. Então, você quer ser curado? Olhe para Jesus. Quarto e último motivo, mas também importante. Quando olhamos para Jesus, somos restaurados. A vida cristã não é feita só de altos, ela tem altos e tem baixos. Como Pedro, corremos também o risco de negar a Jesus. Podemos até mesmo cair na nossa vida, e como Pedro, baixar de forma vergonhosa o nosso olhar. Se desviarmos os nossos olhares de Jesus, corremos grande risco de queda. No episódio lá em que Jesus Cristo andou sobre o mar, Pedro, que pediu ao Senhor que, se fosse Ele, o mandasse ao seu encontro, e ele queria andar como Jesus sobre as águas do mar. Tendo o olhar fixo em Jesus, Pedro caminhou em sua direção, mas lá nas águas, desviando o olhar de Jesus, sentindo o vento, teve medo e ia afundando, quando novamente clamou a Jesus e foi socorrido e foi salvo. Se nós não tivermos os olhos fixos em Jesus, estivermos só olhando para o comportamento social, olhando para a sociedade, para o modo que eles encaram a vida, facilmente as nossas prioridades, o nosso modo de pensar e agir podem ser influenciados negativamente. Mas quando, como Pedro, tivermos a coragem de levantar os nossos olhos e olhar novamente nos olhos de Jesus, vamos perceber, com o seu olhar cheio de compaixão, Ele apenas nos pergunta: tu ainda me amas? E concluindo, igreja, olhar para Cristo é o único modo que nos mantém espiritualmente firmes. Tenho visto muitas pessoas, muitos cristãos, esfriarem e até desistirem da vida cristã quando passam a desviar o seu olhar de Cristo. Podemos encontrar por aí muitas pessoas desanimadas, por estarem olhando para a fraqueza dos outros, olhando para os problemas nas igrejas, olhando para a falha dos líderes de outras pessoas. Estamos vivendo uma época onde muitos cristãos começam a perder a sua identidade, pois não são mais luz do mundo. Muitos estão se perdendo na religiosidade, nas tradições. Deixe-me perguntar, neste exato momento, como os seus olhos estão vendo a situação do país, a situação do mundo, a situação da nossa política, a situação da família, a situação da igreja. Há cristãos com os olhos apenas no visível, e por isso só vão enxergar aquilo que todo mundo vê: os problemas, as impossibilidades, as carências. Porém, aquele que aprendeu a colocar a sua confiança no Senhor,
o seu olhar verá algo mais, como foi cantado aqui, milagres. Levante os olhos para os céus, lance um novo olhar sobre a vida, e ficaremos surpresos de descobrir que às vezes o nosso maior problema está justamente nos nossos olhos. Conseguiremos trilhar novos tempos, novos rumos, se olharmos para Jesus. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos cantar essa música agora. Convidar você que se coloque em pé.